John Textor está no meio de um dilema. Ele foi muito passional, foi torcedor e pensou com o estômago, ou ele tem razão na decisão que ele tomou? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a queda de Renato Paiva do Botafogo. O Renato não é mais técnico do Botafogo. Isso demonstra algumas coisas, tá, que o Mundial deve trazer pra gente e por que a gente ainda está abaixo dos nossos colegas europeus no quesito futebol, tá bom? Nesse sábado a gente teve Palmeiras e Botafogo e o Botafogo acabou perdendo por 1-0, tá? Até aí acho que tudo bem, acho que não é o fim do mundo perder para o Palmeiras, não é o fim do mundo perder um jogo de Mundial de Copa do Mundo de Clubes, tá? Não é o fim do mundo, mas o Textor não pensou assim, pensou que seria o fim da carreira de treinador do Renato Paiva no Botafogo, tá? Eu estava até gravando um outro conteúdo, isso foi ontem mais precisamente, 00:30, tá? Então foi no começo da madrugada e foi uma decisão do John Textor bem atropelada, vamos dizer assim, porque praticamente o avião do Botafogo chegou aqui no Brasil e a decisão foi tomada, né? O Textor ele desliga o Renato Paiva do comando do Botafogo. E, tá, vamos colocar algumas coisas aqui em consideração, tá? Alguns pormenores que fazem essa decisão ter um sentido. Se ela é certa ou errada, a gente vai discutir no vídeo. Que ela tem sentido? Ela tem, tá bom? O que acontece? O Lyon, ele meio que foi rebaixado na Ligue 1, tá? Porque ele não conseguiu pagar as suas dívidas e gerar o valor que ele necessitava para a sua entrada no próximo campeonato francês, tá? O fair play do Lyon, o Lyon ele não conseguia contratar porque ele gastava mais do que ele arrecadava, tá? Na França você tem essa questão de quanto você mais gasta do que você arrecada, você não pode inscrever jogadores e ainda tem as questões que você tem que comprovar que a folha salarial que você tem está dentro da tua realidade financeira, tá? Vou citar um exemplo. Não adianta um clube que nem o Mirassol ter uma folha de 30 milhões, 20 milhões, 12 milhões de reais, porque a gente sabe que não fecha, o clube não consegue comprovar que a folha está de acordo com os ganhos que ele tem. Essa é a métrica do fair play financeiro lá na França, tá? Como o Lyon não conseguiu estar em conformidade com essas regras, o Lyon foi rebaixado, tanto que a venda do Barcola do Lyon para o PSG está sendo até antecipada, né, o pagamento do PSG, para ver se ajuda o Lyon ali a ficar na Série A. Com tudo isso, a gente tem o grupo Eagle, que é o grupo do John Textor, tá? É uma holding que comanda alguns clubes no mundo. Essa holding comandava o Botafogo, comandava o Lyon, comandava o Crystal Palace. E o John Textor foi vendo que quanto mais clubes você tem, mais ramificado fica o seu comando, mais difícil é você ter uma voz ativa para imperar nesses caminhos que você tem. Não dá para você chegar e tomar conta de clube na Europa, na Ásia, na América do Sul, clube no Brasil, clube na França, clube na Inglaterra, outros clubes em outras localidades e conseguir dar a mesma atenção, trabalhar dessa mesma forma para todos eles. Tá? Não existe como, tá? Não existe esse meio. Dentro desta situação, um pouco após, né, o Crystal Palace vencer o Manchester City, né, na Copa da Liga Inglesa, se sagrar campeão, né, um pouco depois disso, o Textor conseguiu uma boa oferta, vende as ações que ele tem do Crystal Palace e o grupo Eagle, a qual ele pertence, fica como holding principal apenas do Lyon e do Botafogo, tá? Quando isso acontece, o Lyon já tinha os seus problemas e aí a gente começa a perceber que o Textor dava mais prioridade para o Lyon do que para o Botafogo. Por quê? Porque dinheiro de premiação do Botafogo foi utilizado, por exemplo, para quitar contas do Lyon. Dinheiro de vendas, como foi no caso do Luiz Henrique, boa parte desse dinheiro foi quitado para quê? Para adiantar cotas do Lyon, para o Lyon entrar em conformidade com o fair play da França, para poder exercer e jogar a Liga Francesa.
tá? Exercer o hábito de estar lá, de poder jogar aquela liga. E o Botafogo ia se complicando. Por quê? Porque o valor de venda que deveria estar no Botafogo, estar no caixa do Botafogo, vai para o Lyon. Ou poderia ir para o Crystal Palace. Mas como o Crystal Palace foi vendido, ia direto para o Lyon. E por aí ficava essa bola de neve que o Botafogo arrecadava, era passado para frente e embaixo para ajudar o Lyon. E aí o Botafogo ia ficando... não escangalhado, mas ia tendo problemas. O Botafogo tem um problema de fluxo de caixa. O Botafogo não paga determinados jogadores. O Botafogo ainda não pagou nenhuma parcela do Jair. O Botafogo tem certas parcelas de determinados jogadores que ainda não foram pagas. E isso acaba complicando para o lado do Textor, porque você não consegue trabalhar a sua atenção para todos os lados. Aí, com o rebaixamento do Lyon, o Textor ele passa o comando do time para frente, né? Ele deixa com outro CEO essa brincadeira e ele começa a focar no Botafogo. Então o grupo principal do Textor dentro da Eagle, que é a holding dele, é o Botafogo. Ele tem o Lyon, mas o Lyon já não é mais o comando principal devido a tudo que está acontecendo. A brincadeira vai ser, vou recuperar o Lyon. Agora, enquanto o Lyon se recupera lá, se vai conseguir voltar à Ligue 1, né, de acordo com o que vai ser levado nos tribunais, é outra história. Meu foco agora é o Botafogo. Minha brincadeira agora é o Botafogo. E ontem, né, a primeira grande mexida dele no Botafogo foi demitir o Renato Paiva. Tá? E o Renato Paiva, ele recebe, né, ele até um certo papo com o PVC, ele recebe essa notícia, né? Se diz até chocado, que ele recebe até com certa descrença. Opa, como assim? Eu tô aqui no Botafogo, não tenho 30 jogos ainda e já fui mandado embora. Né? E realmente o Textor toma a frente da decisão e o acaba demitindo. Vou deixar aqui em cima, o Textor ele não tem 30 jogos, tá? O Textor ele tem 23 jogos no comando do Botafogo com 12 vitórias, 8 derrotas e 3 empates. É um aproveitamento de 56,9%. É um aproveitamento mediano, regular, nada espetacular. E para deixar certas coisas entregues, ele não faz uma grande campanha, né? Ele deixa o Botafogo descansar. O Botafogo tem as questões do Mundial que ele teve. O Mundial de Clubes que ele enfrenta o Pachuca, ele não teve um grande descanso, né? Não teve um descanso, então ficou muito curta a corda de descanso, de recuperação dos atletas. O Renato Paiva deu umas rodadas para o Botafogo do campeonato estadual para poder se descansar, tá? O Renato Paiva não, né? O Renato Paiva chega depois disso, peço perdão. Houveram umas rodadas do campeonato estadual para dar esse respiro para o elenco do Botafogo, que vinha muito desgastado da temporada 2024 e com o Mundial, que bateu até o dia 21 de dezembro. Então o Botafogo estava desgastado. Os outros clubes entraram de férias no dia 8, o Botafogo entrou no dia 23, então já tem uma certa diferença, são 15 dias, isso faz diferença no futebol. Depois vem o Renato Paiva, ele tem 23 jogos, como eu avisei, no Botafogo, e assim, é um trabalho muito inconstante. Não é um trabalho que você consegue enxergar um platô, um nível, né, de entrega, um nível de desempenho nesse trabalho do Botafogo. Em momento nenhum o Renato Paiva entrega isso. Eu acho, inclusive, que muitas vezes a fase de alguns jogadores salvaram o Botafogo de algumas derrotas, de conseguir resultados que até não condizeram com as apresentações do Botafogo do Paiva. Como é o caso do Marlon Freitas, como é o caso do Gregory, que tem jogado uma bola enorme esse ano, o caso do próprio Alexander Barbosa, do Igor Jesus, né? O John, que vem fazendo uma baita de uma temporada. Então, não vejo como uma parte de tanto destaque do próprio Renato Paiva, tá? E aí tem o fator mundial, que eu acho que pesa e pesa bem. O Botafogo ele também tem uma certa inconstância no Mundial. O Botafogo tem 2 partidas muito boas. Eu acho que ele vai muito bem contra o Paris Saint-Germain. Ah, mas o Botafogo, Fernando, foi amassado! Sim, gente, o Botafogo foi amassado. Só que além do resultado, o que importa é a estratégia que você utiliza. Não dá pra você bater de frente com o Paris Saint-Germain e achar que você vai ganhar o jogo, tá? A gente tem que adotar a realidade conosco, não tem como, tá? A não ser que o PSG esteja com meio time machucado, esteja trocando o comando técnico, aí é outra
outro cenário, outra história que as condições se tornam diferentes. Não era o que aconteceu. Contra o Atlético de Madrid, o Botafogo até que faz uma boa partida. Não acho que foi tão mal assim quanto foi informado. Acho que não é tão bom. Contra o Seattle, o Botafogo faz um primeiro tempo bom, um segundo tempo medonho. E contra o Palmeiras, eu acho que é o grande vetor que acho que faz a gente olhar com o rabo de olho pro trabalho do Paiva, vamos dizer assim. Porque o Botafogo, ele abdica de jogar. Isso não é tirando o mérito do Palmeiras. O Palmeiras propôs o tempo inteiro, tá? O foco não é falar mal do Palmeiras nem do Botafogo, mas o Botafogo ele abdica de jogar. Acredito que inclusive o Botafogo, muita gente vai dizer, olha, o Botafogo ele se dá melhor, né? Ele tem um melhor desempenho quando ele é atacado e ele contra-ataca. Ok, eu acho que é um cenário válido e é um argumento bem válido até. Só que o Botafogo, numa partida que valia um prêmio de 73 milhões de reais, mais 5 ou 11 milhões de reais, dependendo do resultado, se o Botafogo empata e passa, são 5 milhões e meio de reais. Se o Botafogo ganha e passa, são 11 milhões mais a premiação. Então a gente estava falando de 15 milhões de dólares em jogo. É muita coisa. É um peso enorme para uma partida só. E quando você não tem um trabalho robusto o suficiente, o peso se torna ainda maior. O Botafogo não faz um bom jogo, o Botafogo não vai literalmente tão bem, o Botafogo deixa para agredir o Palmeiras depois que está 1-0. Depois que o Palmeiras estava tomando a frente o jogo inteiro, o John é o melhor jogador, e o Botafogo só toma a frente de poder atacar, de ter uma posição mais agressiva dentro do jogo, quando o jogo está praticamente resolvido para o Palmeiras. Isso caiu muito mal. Esse comportamento do Paiva caiu muito mal. Não vou falar sobre determinadas teorias que estão sendo debatidas na mídia, de que o Renato Paiva disse que não aceitou interferência do Textor, de que os jogadores estão putos com o Renato Paiva. Não. A questão é que o Renato Paiva, ele tentou gerar mudanças que ele não conseguiria mudar, porque ele tem 1 mês de trabalho, 2 meses de trabalho, não tem muito trabalho no Botafogo. A gente está falando de 23 partidas, como eu falei mais cedo. E aí tem a questão da escolha do Textor, tá? Vamos falar da escolha do Textor. Quando o Textor escolhe o Renato Paiva, eu particularmente achei uma escolha bem controversa. Porque se a gente fosse falar dos trabalhos do Renato Paiva, o Renato Paiva faz um bom trabalho no Del Valle, aí ele vem para o Bahia. Quando ele vem para o Bahia, na experiência Brasil, ele foi muito mal no Bahia. E quando eu digo mal, eu não estou dizendo resultados de jogo, mas a dificuldade dele entender o poder do calendário. O Renato, em determinados momentos, ele tentava rodar o elenco do Bahia, sendo que o Bahia nem elenco tinha para rodar. Ele tentava aplicar um método de jogo que o Bahia não tinha peças para poder emular aquilo. Então você via, ele pedia para jogador que não tinha a condição, a característica de ficar marcando, ele pedia para o jogador marcar. O jogador que não tem essa característica, não marca, tem dificuldade, e aí a gente entende que não, falta entrega, falta raça, quando na verdade o jogador está sendo manuseado, vamos colocar assim, lapidado, trabalhado de maneira errada, porque não é aquilo que a característica do jogador entrega. E o Renato teve esses problemas quando ele esteve à frente do Bahia. Acredito que depois dos nãos que o Botafogo teve, que o nome do Renato Paiva não era o correto. Pra gente finalizar, a minha ideia, a minha visão. O Textor, ele não erra na decisão. Não é uma decisão errada. Porque o Paiva, ele não tem o que o Botafogo precisa. A característica dos jogadores do Botafogo não casa com o que o Paiva pensa de futebol. Então não vai ter aquela famosa palavra que eu gosto de usar nos meus vídeos, simbiose. A ideia do Paiva não vai cravar com a característica dos jogadores. Isso não vai acontecer. Quando esse encaixe não acontece, dificilmente vai ter algo interessante. Você tem bons jogos como o Botafogo já teve, você tem maus jogos como o Botafogo já teve. Mas infelizmente isso não torna o Botafogo
como autossuficiente para ganhar campeonatos, porque você precisa de constância, você precisa de potência, você precisa de força, que é o que o Paiva não estava entregando. A visão é que realmente parece que o Textor assinou um atestado de burrice. Pô, eu sabia, eu poderia... Eu considero que ele não fez a melhor das escolhas quando ele traz o Renato Paiva. Mas que ele toma uma atitude em um bom momento. Por quê? Porque, queira ou não, a gente ainda está em pré-temporada aqui pela pausa do Super Mundial. Queira ou não, ele ainda tem tempo. Beleza, eu acredito que ele não vai conseguir, até a volta dos campeonatos, trazer um treinador, a não ser que ele já tenha um nome engatilhado. Mas, antes tarde do que nunca, a mexida dele é muito exacerbada. Mas é certo. É compreensível entender que o Textor, ele foi muito... num momento, acho que um pouco inoportuno, mas a decisão não é errada. Eu teria tomado a mesma decisão se eu fosse dirigente ou até dono da holding, se fosse o Textor no caso, tá bom? Deixem as opiniões de vocês aqui, eu peço que vocês, por favor, comentem, falem o que vocês acham, falem que o Palmeiras derrubou o Paiva, que o Palmeiras acabou com o Botafogo, que o Botafogo é bairro, como alguns amigos estão dizendo aqui. Falem o que vocês quiserem. Eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam. A gente já está chegando, falta pouca gente para os 200 inscritos. Vamos fazer essa jossa, dar uma subida e vamos decolar. Eu peço que você, por favor, comente, tá bom? Por enquanto, eu me despeço que já já tem flusão da Márcia.